chances claras? Quais foram as chances claras do Sport na partida? Uma, a bola na trave, se eu não me engano, do Barleta. Chance clara. O gol que o Sport fez, eu não sei se vocês viram, mas foi gol contra. Foi gol contra. O Vasco controlou o jogo? Não. Deveria controlar mais o jogo dentro de casa? Sim. Pega as estatísticas. Pega as estatísticas. Que negócio é esse? É um tesão para desmerecer a vitória do Vasco. É um tesão para desmerecer o resultado que o Vasco conseguiu conquistar dentro de casa. 3-1. Jogou bem? Não jogou. Mas o Campeonato Brasileiro é assim. Quantas vezes o Vasco já jogou bem e perdeu? Quantas vezes o Vasco já jogou bem e empatou? Isso a gente vai analisar. Resultado é uma coisa, desempenho é outra. Mas eu tô vendo uma vontade de querer sempre desmerecer o que o Vasco está fazendo. Cara, não contem comigo para isso. Não contem comigo. Não contem comigo para desmerecer o Vasco. Não contem comigo para diminuir o Vasco. Não contem comigo para estar nesse clima de velório como se o Vasco estivesse morrendo dentro da temporada. Que loucura é essa, porra? Que loucura é essa? A torcida, ou melhor, uma parte dela, principalmente nas redes sociais, não está conseguindo aproveitar um momento legal, cara. Um momento legal. Um momento que o Vasco está de volta à Copa Sul-Americana, que tem um grande craque jogando bola, que é o Felipe Coutinho, mais uma assistência na conta dele, que tem um centroavante que faz gol, jogo sim, jogo também. Para quem não sabe, desde que o Verratti vestiu a camisa do Vasco, dados do SofaScore agora que eu acabei de ver, o post, ele tem 46 gols. Nenhum outro jogador fez mais gols que o Verratti desde que ele vestiu a camisa do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Que loucura é essa? Tá conseguindo dentro de casa, principalmente, infelizmente, tem uma galera que vai aqui e outra ali. São Januário tá bem conservado, vai estar com as suas contas em dia. Ainda precisa melhorar muito em muitos aspectos, mas, cara, a galera não tá curtindo a vitória do Vasco. Isso tá me deixando, assim, perplexo. Perplexo. A galera não está curtindo a vitória do Vasco. Como se o Vasco fosse o Barcelona. Como se o Vasco tivesse obrigação de dar espetáculo. Ou, acorda pra vida, rapaziada. O time do Vasco é time de meio de tabela. A equipe do Vasco é uma equipe que tem que vencer os seus jogos em casa e batalhar para conseguir pontuar fora dela. Ponto. Então, assim, porque falta isso? Claro que falta, porra. Claro que falta. Quem é o time do futebol brasileiro que tá voando? Quem no futebol brasileiro tá voando? Só tem duas equipes jogando futebol vistoso de verdade. Se chamam Internacional e Bahia. Menção honrosa ao Palmeiras, que conseguiu se recuperar agora. O Flamengo acabou de perder na Libertadores pro Central Córdoba. Acabou de perder. Óbvio, tem o melhor time do Brasil, continua tendo. Mas também tropeça, também oscila. Corinthians oscila, São Paulo oscila, Cruzeiro nem se fala. Não ganhou um jogo na Sul-Americana ainda. Tá todo mundo oscilando. Fluminense também tá engrenando com o Renato. Mas peraí. Que desconexão da realidade é essa de que o Vasco tem que dar... Porque ruim o time do Vasco não é. Eu tenho certeza que o Vasco tem o seu melhor elenco dos últimos 10 anos. O Vasco já teve times bem piores do que esse. A expectativa do Vasco era entrar no Campeonato Brasileiro para permanecer na Série A. Hoje mudou. Já teve times bem piores do que esse e que receberam mais apoio do que o time atual. Pô, eu fico muito preocupado, assim. Eu fico muito preocupado com a desconexão que uma parte da torcida está tendo com a realidade. E eu não estou aqui, repito, defendendo o trabalho de Carille. Acho que ele tem que melhorar muito, porque eu entendo de futebol, muito. É uma equipe que tem muita desorganização, que sofre mais do que deveria sofrer, que precisa melhorar muito na saída de bola. Ainda tem conexões mal feitas nesse sentido. Mas, porra, só ficar reclamando? Jura? Vou voltar aqui e fazer um recap do jogo do Vasco hoje. O Vasco teve chance com o Felipe Coutinho no primeiro tempo, numa batida de fora da área. O Vasco teve a própria oportunidade de gol. Depois da oportunidade de gol, depois do gol do Verratti, em que o Vasco estava jogando muito mal no início do primeiro tempo, 25 minutos ali, onde o Sport conseguiu controlar o Vasco, sai a falta e sai o gol do Verratti. Tiveram mais 2 ou 3 oportunidades seguidas que o Vasco poderia ter feito gol. Aí depois, o segundo gol do Verratti sai de uma triangulação, sai de uma tabelinha ali do Nuno com o Piton. Tinha achado até que tinha sido o Piton que tinha cruzado a bola, estava lá ao vivo, mas na verdade não. O cruzamento do Nuno foi tão bom que eu achei que tinha sido o Piton. E o Nuno consegue dar assistência. É um cara que está sendo crucial para o rendimento
para o rendimento do Coutinho. Coutinho não tá voltando a jogar bem só por conta da individualidade dele. Ele tá voltando a jogar bem porque futebol é contexto. Porque futebol é companhia. E hoje ele tem um jogador que é inteligentíssimo ao lado dele e que consegue justamente dar essa companhia a ele para que ele não fique sobrecarregado. Mas o Coutinho tá voltando para fazer transição, o Coutinho tá voltando para fazer saída de bola, o Coutinho tá driblando, o Coutinho tá partindo para cima, o Coutinho tá participando de gol. Tá jogando bola o Felipe Coutinho. Tá jogando bola. E as pessoas falam, toda hora é salvo pelo Verratti. Peraí, gente. Tem alguma coisa errada de você ter um atacante que faz gol? Eu tô me perguntando isso também. Tem alguma coisa errada em um time depender de um jogador que mete gol todo jogo? Porque toda hora o Messi salva o Barcelona. Toda hora o Cristiano Ronaldo salva o Real Madrid. Toda hora o Haaland salva o City. Toda hora o... Peraí, gente. O centroavante, o atacante, ele tá lá pra isso mesmo. Pra isso mesmo. Porque ainda tem uma galera que, inclusive, é muito fácil, né? Hoje ninguém vai falar do jogo com bola do Verratti, com os pés do Verratti. Ninguém vai falar. Jogou bem contra o Puerto Cabello, com a bola. Jogou bem hoje contra o Sport, com a bola, no pé, inclusive. Ninguém vai falar do jogo defensivo do Piton hoje. Não é interessante. Não gera like do caos. Não gera. Não gera, né? A histeria. Não entrega a histeria, né? Falar bem não entrega tanta histeria quanto falar mal. Entendeu? Então eu tô preocupado, cara. Eu tô preocupado porque realmente tem uma parte da torcida do Vasco que tá parecendo que o Vasco é o Barcelona. E sonoro, digamos assim, dentro da torcida. Mas hoje foi um dia que a torcida do Vasco realmente apoiou bastante, como sempre foi, como é uma marca histórica e que tem que ser assim. Falei das vaias aqui na última live, até brinquei na sexta-feira lá no Placar Aberto, que não concordo com vaias dentro da partida, a não ser que esteja acontecendo vexame ou algo do tipo. Hoje, por exemplo, o Vasco só foi fazer seu gol depois de, inclusive, o Sport tá melhor na partida, tá controlando melhor a partida, e a vaia não veio. E o que aconteceu? 1-0 Vasco, logo depois, mais uma chance, outra chance, 2-0 Vasco. Saiu do primeiro tempo com o jogo bem encaminhado, digamos assim, na questão do resultado. Então, lá. Mas assim é o futebol brasileiro. Todas as equipes acabam oscilando. Faz parte. Faz parte. O importante é fazer o dever de casa. E eu entendo quando o Fábio Carille fala isso na coletiva. Qual era o planejamento dele? Vencer o Santos. Contou com a derrota contra o Corinthians. Talvez ele não contasse que a derrota fosse tão vergonhosa assim. Venceu o Puerto Cabello. Venceu o Sport. O Vasco tem 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Então o momento não é tão ruim assim, né? Não é tão ruim assim. Bem, agora analisando o jogo de forma geral, acho que no primeiro tempo o Vasco iniciou até bem ali nos primeiros 10 minutos, tanto que teve uma chance com o Coutinho aos 13, no momento que ele até vai para a direita, encosta um pouco no Garré ali, encosta um pouco no Paulo Henrique. O Coutinho participando muito mais, um jogador que tem crescido muito nessa temporada, que tem feito sim uma boa temporada. Acho que a gente fica sempre também com um pezinho atrás, será que vai, será que não vai? Coutinho tá empilhando uma sequência de jogos, Coutinho tá jogando bem, Coutinho tá participando de gol, tá sendo inteligente para engrenagem da equipe, tá conseguindo não só fazer seus golzinhos, mas também participar como hoje participou, até de uma forma surpresa para mim, uma surpresa para mim ele ter participado com a cabeça. E aí, galera, você viu toda a análise do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre essa partida, onde o Vasco da Gama conseguiu uma belíssima vitória em São Januário. Agora, a próxima partida do Vasco vai ser depois de amanhã, na terça-feira. O Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Ceará lá na Arena Castelão, um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco hoje conta com um retrospecto, né, com um aproveitamento bom no Campeonato Brasileiro. Assim, tirando a situação envolvendo o Corinthians, né, que o Vasco perdeu o saldo de gol, o Vasco deu mole realmente na partida da Neoquímica Arena, mas nos 2 jogos que teve em casa, o Vasco conseguiu
corresponder. Se não conseguiu corresponder ao nível da torcida, falar assim, pô, o Vasco realmente jogou muita bola. Mas pelo menos no Brasileirão, o que importa, cara, é você conseguir a vitória. E você ganhar de 1-0, ganhar de 10, de 20 ou de 50 gols, seja lá o que for, não vai mudar em nada a não ser o saldo de gol. Mas o Vasco mesmo precisa pontuar. Assim como, por exemplo, Vasco e Ceará. Se o Vasco ganhar, melhor ainda, obviamente, mas se o Vasco conseguir pelo menos um empate fora de casa, é ponto, é somando ponto. E é assim que tem que ser no Campeonato Brasileiro, até porque é pontos corridos e no final de tudo, todo ponto faz muita diferença. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!